Vamos falar um pouco sobre Flutter versus MAUI. Você vai ver que tem vídeo recente sobre MAUI aqui no canal. Então, do início do computador zerado até realmente um primeiro aplicativo, nós temos vídeo aqui no canal, então você pode acompanhar. Depois desse, você vai acompanhar os outros aqui no canal, tá bom? Então, nós vamos avaliar um pouquinho algumas questões entre os dois e depois a gente vai ver alguns relatos no Reddit, por exemplo, para a gente fazer ter alguns dados, né? Para a gente realmente ver o que as pessoas comentam sobre os dois nesse fórum, né? A gente pode estar, assim, tendo algumas ideias. Então, a partir de discussões, fóruns, Reddit e outros sites, podemos extrair alguns pontos, né? Que os desenvolvedores costumam comentar ao comparar, né, Flutter e MAUI. Experiência do desenvolvedor. Então, Flutter é muito elogiado pela rapidez no desenvolvimento, especialmente graças ao robusto Hot Reload. A abordagem, né, widget baseado em widget, e o uso de Dart tornam a criação e a customização da interface muito intuitiva. Possui uma comunidade ativa e um vasto ecossistema de plugins e ferramentas, né, que é os packages, o que facilita encontrar soluções e exemplos. Muitos relatos, né, sobre o MAUI já é de frustração devido aos inúmeros bugs e instabilidade herdado dos Xamarin Forms. Então vejo que tem muita questão relacionada a isso, né? Os problemas que tinha anteriormente, na verdade, continuam, né, no MAUI. Não todos, mas uma grande parte. Desenvolver, né, com MAUI frequentemente envolve enfrentar problemas com hot reload. Isso já aconteceu comigo também. Performance inconsistente e dependência pesada do Visual Studio. Que aí, no caso, né, você pode estar assim, normalmente utilizando o Android Studio no Flutter, aí o pessoal fala, usa o VS Code que é mais leve. Realmente, né, mais leve, mas se você usa a parte emulador, não tem para onde correr, realmente vai ficar ruim, vai ficar pesado. Mas aí se você usa o Visual Studio também, é como se fosse o Android Studio, né? Fica um pouco realmente pesado ali para você trabalhar. Lógico, se tiver uma máquina ali para desenvolvimento, legal, não vai ser problema. Agora aquelas máquinas mais básicas, aí, né, realmente pode tornar, né, o processo, né, mais demorado e mais trabalhoso. Então, com respeito à experiência do desenvolvedor, esses dois pontos aí, né, Flutter e MAUI. Performance e UI. Então, Flutter utiliza seu próprio mecanismo de renderização, Skia ou Impeller, o que resulta em interfaces fluidas e altamente customizáveis. Aplicativos Flutter tendem a ter uma performance consistente e são elogiados pela responsabilidade da UI, né? Já o MAUI, embora, né, use controles nativos, muitos desenvolvedores relatam problemas de performance, como lentidão e vazamentos de memória, que afetam a experiência final do usuário. A renderização via XAML, ou XAML, né, apesar de familiar para desenvolvedores .NET, é frequentemente criticada por ser verbosa e suscetível à inconsistência entre plataformas. Então, enquanto o Flutter utiliza aquela renderização para games, né, que pode colocar cada pixel do jeito que quiser, aí no caso o MAUI, assim como também o React, né, React usa ali a questão baseado em controles, né, componentes nativos ali. Então, é isso aí sobre a UI, né? Basicamente é isso. Agora, maturidade e ecossistema. Então, o Flutter é considerado um framework maduro e consolidado, com um grande número de aplicativos em produção. A vasta comunidade contribui constantemente com pacotes, documentação e suporte, facilitando a resolução de problemas. Já o MAUI é uma tecnologia relativamente nova e para muitos ainda imatura, com diversas questões abertas e uma sensação de que ainda não colocou ou não alcançou a estabilidade necessária para projetos de grande porte. Então, apesar de se integrar bem ao ecossistema .NET, muitos desenvolvedores sentem que a Microsoft não investiu recurso suficiente para resolver os problemas de base, mantendo o mesmo chão de fábrica, né, problemático dos Xamarin Forms. Então isso aí, realmente, você vê que sempre problemas relacionados ao ecossistema como um todo, né? E a linguagem e integrações, né, integração. Então o Flutter usa Dart, que apesar de ser menos popular que o C Sharp, é considerado fácil de aprender e tem uma sintaxe moderna que muitos desenvolvedores apreciam. A plataforma permite criar interfaces consistentes em várias plataformas com um único código base, embora a integração com ambientes web e desktop possam exigir esforços adicionais. Pelo tamanho de tela, então realmente tem que você adaptar algumas coisas, né? Agora, se você for Android e iOS, é bem de boa mesmo, vai ter grandes dificuldades com respeito ao tamanho de tela. Agora, o desktop web, macOS, Linux, né? Se eu fazer assim, aí você vai ter que adaptar. Já o Maio, baseado em C Sharp e o XML lá, é uma escolha natural para desenvolvedores que trabalham com .NET e Azure.
A promessa de ter um único código base para Android, iOS, macOS e Windows é atraente, mas na prática muitos reclamam da complexidade e dos bugs que surgem na transição do Xamarin para o MAUI. Então veja que os problemas são sempre relacionados ao pessoal, sempre reclama ainda da parte de que herdou, né, do Xamarin. Então, como que a gente pode pensar sobre uma conclusão? Enquanto muitos elogiam o Flutter por sua consistência, performance e excelente experiência de desenvolvimento, as opiniões sobre o MAUI são, em geral, mais negativas devido aos problemas de estabilidade, bugs e uma maturidade que ainda deixa a desejar. A escolha ideal dependerá do seu contexto. Então, se sua equipe, né, é forte no ecossistema .NET e você precisa integração profunda com ferramentas da Microsoft, pode valer a pena investir no MAUI, mesmo que atualmente ele apresente mais desafios. E eu vejo principalmente com respeito a aplicativos mais simples, consumo de API, coisas assim, aí tranquilo. Agora, se você tiver alguma coisa relacionada ali ao nativo, ou você precisa de muitas integrações com outras coisas ali do Android em si, ou às vezes, né, você vai pesquisar muita dificuldade com respeito a componentes e coisa assim, que você vai utilizar, exemplo, vamos supor que já tem um pacote lá no Flutter, no MAUI não tem. Aí você já começa a pesar na balança, ó. No Flutter tem, no MAUI não tem. Flutter tem. Então você começa a já ver. Mesmo você sendo do .NET, você vai querer ir talvez para o Flutter, porque o que você vai usar vai ser complicado de você realmente implementar ali na plataforma, né, do MAUI. Agora, ao contrário, né, se a prioridade é desenvolver rapidamente uma interface moderna e responsiva com um ecossistema de suporte mais robusto, o Flutter é uma opção preferida por muitos desenvolvedores. Cada tecnologia, né, tem os seus prós e contras, mas segundo a sabedoria coletiva online, né, o Flutter se destaca pela experiência de desenvolvimento e performance, enquanto o MAUI ainda precisa amadurecer para atingir esses mesmos patamares. Então podemos ter isso como conclusão. Agora nós vamos fazer o seguinte, né, diante dessa análise aqui inicial, nós podemos passar ali para o Reddit. Deixa eu mudar aqui minha câmera. Pronto. Vamos passar ali para a parte do navegador. E vamos passar só para alguns aqui, alguns posts, né, lá no fórum. E nós vamos ver algumas características ali que a gente consegue perceber naquela análise inicial. Veja só. Então, .NET MAUI, né? Alguém realmente usa? Então, 2 anos atrás, né, o pessoal falando. Então, o pessoal ele estava falando um pouquinho sobre isso. No começo, o pessoal sempre falando sobre os bugs, né, e tudo mais ali. Aí ele fala, né? Eu estava pensando se só é ruim no começo e depois vira o paraíso ou se é o que é, né? Não quero me aprofundar muito se está podre, até eu amo. Eu odeio o Zemmour, mas espero que o Mario conserte. Parece que realmente a mesma coisa em roupas diferentes. Alguma ideia, história e tal. Aí o pessoal começa a relatar algumas coisas ali, né? Realmente sobre o Maui. E, assim, alguns falando, né? A questão da melhora e tudo mais. Mas você vai ver que no geral, o pessoal vai recomendar outras opções, né? Dependendo do que você quer fazer. Agora, se for algo mais básico, você vai ver que o pessoal até fala que tá, não, melhorou realmente algumas coisas. Eu acho até estranho quando você vai fazer a questão do Maui install. Deixa eu ver se tem a parte lá do. Acho que aqui. Aí você tem que baixar a instalação .NET. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Você precisa do .NET, né? Criar o app e tal. Tem a parte que você faz a instalação, pré-requisitos, ó. Criar um aplicativo, tal, Visual Studio, VS Code. Ele fala sobre a questão de baixar o .NET. Deixa eu ver se é aqui. Instalação, download. Aí eu vou fazer a instalação do... deixa eu colocar ela direto mesmo. MAUI download mesmo. .NET download. Aqui. Eu achei estranho, porque normalmente a versão LTS, no suporte de longo prazo, então a LTS aqui, é a que é recomendada, né? Mas olha só, eles colocaram o .NET 9, né, como recomendado. O suporte é o padrão ali, eu acho que é de 1 ano, se eu não me engano, é isso. Eles até falam sobre a questão do suporte, mas esse suporte aqui ele é limitado, né, é bem rápido, na verdade. E sempre as versões pares têm a versão maior. É como se fosse ali, se você veio do mundo .NET, não, do Node.js Download. Você vai baixar lá, o que normalmente acontece, né? Tem a versão 23, que é a versão LTS, é a que eles recomendam baixar, tá vendo? Ó, recomendada.
Só que tem a versão mais recente, ó. Só que eles não recomendam baixar a versão ímpar, né? Que é a Current, né? Que é a atual, mas tem as novidades, principalmente com respeito ao TypeScript, né? Você já pode escrever TypeScript, ele não precisa fazer a questão de build, né? E tudo mais ali, ele já realmente interpreta o TypeScript também. Ele tá aqui, mas aí o pessoal recomenda baixar o 22. Por quê? O suporte de longo prazo. Agora aqui não, aqui o suporte de longo prazo ele foi deixado meio que de lado, né? Você pode baixar, realmente, você sabe que o LTS é o que vai ter mais suporte. Você, como desenvolvedor, você vai baixar no geral ela, né? Mas aqui tá o recomendado no 9. Creio que teve realmente muitas novidades pela performance também que trouxe o .NET 9. O .NET, né, não é só usado só no MAUI, tem várias outras características da plataforma, né, da .NET como um todo. Você vai utilizar assim, por exemplo, no C Sharp, você vai utilizar fazendo uma API, ou mesmo uma aplicação, né, desktop ali, você vai utilizar, se bem que aqui não, mas você vai utilizar o que no desktop você vai utilizar, na verdade, o .NET Framework, na verdade. Não tem uma diferençazinha, se você já conhece a plataforma .NET, você vai ver que tem essa diferença, que essa daqui já é a versão multiplataforma, né? Você pode colocar no Linux também rodar sem problema nenhum, né? Até tem uma prévia aqui do 10, ó. Mas, recapitulando, aqui eles colocaram o 9 como recomendado. Eu achei estranho nesse primeiro momento. Então aqui eu vejo que o pessoal sempre falando sobre essa questão exatamente por causa disso. Porque como teve algumas novidades, consertaram realmente algumas coisas ali, o 9, eu creio que eles colocaram recomendado exatamente por causa disso, né? Pela questão de ter consertado as coisas e vamos recomendar essa aqui, mesmo que a outra seja o recomendado, mas vamos recomendar essa aqui porque o pessoal vai ter uma experiência melhor. Então, quero que eles devem ter feito, né, alguma coisa relacionada a isso. Então aqui, aqui ó, o pessoal reclamando sobre os bugs e tudo mais, né? Então assim, sempre vai ter alguma coisa relacionada a isso. Aí vai surgir sempre alguma coisa relacionada também ao Flutter, né? O pessoal recomendando alguma coisa relacionada a isso, né? Aí o pessoal falando sobre o Blazor, que aí realmente tá sendo uma experiência melhor do que o Maui, né? Mas aí o pessoal vai falando alguma coisa relacionada ao Flutter no geral. Aqui nesse primeiro post não teve, mas você vai ver que o pessoal sempre falando dos bugs, então não é realmente tão recomendado assim. Só que isso 2 anos atrás. Aí você vai ver que foi assim, bem, o pessoal pegando bem pesado, né? Agora, quais aplicativos populares atualmente sendo feitos em .NET MAUI? Isso aqui é uma coisa também que o Flutter tinha no início, né? Não tinha grandes aplicativos sendo feitos. Então o pessoal falando, né? Eu vou investir nisso por quê? Outros estão investindo? Não vou investir nisso não. Então o pessoal sempre ficava com o pé atrás. Então aqui o pessoal falando sobre alguns aplicativos, aí o cara falou sobre um aplicativo em si, e depois eles perguntaram qual que é o aplicativo e tudo mais, só que o cara não deu, né, o aplicativo que ele realmente tinha comentado ali e tudo mais, né. Aí depois o pessoal foi falando sobre essa questão da popularidade e tudo mais. Aí você vai ver que eles vão sempre falar alguma coisa sobre os bugzinhos ainda, né. Sempre aplicativos mais tranquilos, mais padrões assim, consumir uma API, coisa do tipo, né? Você vai ver que é mais tranquilo. Agora, quando o pessoal fala sobre alguma integração maior, aí o pessoal falando sobre o Flutter, o React Native, né? Que realmente, assim, o Flutter, por ter essa questão de aprender uma nova linguagem e tudo mais, e tá alcançando essa popularidade, realmente é algo bem, bem interessante. Porque o .NET, né? O mundo .NET, a pessoa já está acostumada, beleza. O JavaScript também, o mundo JavaScript, a pessoa aprende a só fazer no React Native, por exemplo, e as diferenças, né, de uma para outra já tá codando. .NET, mesma coisa. Ali no Flutter, você tinha que aprender o Dart. Normalmente tem um ecossistema Dart com várias coisas para fazer. É, site, né, a API, no caso, coisa do tipo. Não, normalmente você vai fazer só para desenvolver para aplicativo. Então, ele alcançar essa popularidade, mesmo que esteja atrás, né, vamos supor que esteja atrás ali do React Native, é algo bem interessante, bem expressivo, porque ele alcançou algo não estando dentro de um ecossistema, né, uma linguagem que tem um ecossistema grande, como no caso do JavaScript, ou o .NET, né, e o .NET realmente não teve nada expressivo, na verdade, né, só o ecossistema que é bem, bem legal, beleza? Até ecossistemas grandes, né, na verdade, estão perdendo bastante espaço, né, por exemplo, o Java para mobile, depois de agora já está o Kotlin, né, o pessoal utiliza já o Kotlin para fazer os aplicativos, então perdeu espaço, né, o Java era o padrão ali para fazer para Android, e perdeu espaço e veio
o Kotlin. Então, assim, é mais ou menos, né? O, tem essas questões aí. O pessoal falando sobre essa questão, mas não teve nenhum grande aplicativo. O pessoal comentou assim, não, viu? Desafios do .NET mesmo após o lançamento do .NET 9, né? Então aqui o pessoal vem falando um pouquinho sobre isso. Aí ele até fala um pouquinho, né? Alguns problemas que eu encontrei atualmente são falta de recursos, de qualquer problema, né? Você encontrará apenas alguns vídeos de ajuda. Se eles não responderem suas perguntas, você estará praticamente preso. Coisa sempre com suporte SVG adequado para... Parece estar faltando, sim, ele suporta SVG, mas você tem que ir e ajustar a qualidade para que seja exibido corretamente. Isso é um problema para mim. Não encontrei a maneira de abrir o projeto no iOS, aí no caso, iOS, no caso, o Xcode lá, deve ser no Mac, na verdade, né? Ah, sem $99, aí realmente não tem como. Isso não é necessário se o projeto abrir no Xcode com o projeto Flutter, e realmente não precisa. O XML é um pouco antiquado, né? Na verdade, ele deve estar dizendo do XAML. Tive que gastar horas fazer um ícone do aplicativo aparecer no emulador que leva alguns minutos em algo como Flutter. Então, assim, ele fala que vai realmente, é o que eu faço também, fico de olho no MAUI, mas não invisto realmente meu tempo ainda no MAUI em 2000 nem em 2024, nem em 2025, por exemplo, né? A pessoa depois fez alguns comentários legais aqui, e como ele falou um pouquinho mais do Flutter, né? O pessoal falou mais ainda do Flutter aqui. Realmente bem interessante também os comentários. Tá bom, depois vocês pesquisam, né? MAUI aqui no Reddit. Vai ser bem legal também vocês verem relatos das pessoas realmente o que eles têm feito, né? Aí o pessoal começou a dar dicas do que ele pode estar assim fazendo, né? Sobre os problemas que ele citou ali, ele até respondeu também, interessante ali. Como realmente o pessoal também começou a ajudar, né? Então é interessante. Se relata algo ruim, o pessoal começa a ajudar naquilo, é bem interessante também, né? Às vezes a pessoa só realmente não conhece, né? Depois que aprender Flutter, nunca mais voltarei a arrumar. Aí o pessoal cai em cima, claro, né? Que tá perguntando ali na comunidade da .NET, acaba tendo algumas pessoas caem em cima mesmo, né? E por fim, né, o pessoal falando sobre estar maduro, né, o suficiente para desenvolvimento de aplicativos em produção em 2024. Então nem diria, né, 2024, 2025 ali, porque aí depois algumas pessoas comentando, mas é basicamente aquilo que eu falei com vocês, consumir API, CRUDs, coisas assim, bem legal. Até a tela inicial, né, eu fiz outro vídeo no canal, fui até a tela inicial, e já traz com o menuzinho e tal, bem interessante realmente, né? Tem aquela questão aí, tipo do Flutter também, né, aquele cliquezinho, né, contar a quantidade de cliques. Então, assim, eu acho que ficou bacana essa parte do, do, do aplicativo já ter, né, essa base com o menu para você estar assim colocando. Também que é, tipo assim, cara de aplicativo já básico mesmo. Para você já iniciar trocando o título, colocar mais menus, as outras páginas, ou aquela página ser a página de login, coisa do tipo, e você já começar a codar ali, né, de maneira mais tranquila. E aqui o pessoal sempre vai falar um pouquinho sobre isso, né? Hot Load realmente para mim teve um problema. Só que eu tive uma surpresa ali no Hot Load do .NET, usando o .NET 9. E lá naquele vídeo, eu não falo muito, né? Porque eu quero que você assista o vídeo também, que lá você vai ter uma experiência completa do passo a passo. Mas lá, a cada digitação, não é salvar o arquivo, igual no Flutter, né? Você salva e ele faz o Hot Load. A cada digitação já fazia alteração lá na tela. Então, naquele momento, eu não tive nenhum problema com o hot load naquele momento, tô dizendo. Beleza? Então, a experiência, na verdade, foi até assim, uma surpresa, né? Tá funcionando tão bem e a cada digitação já mostrar lá na tela do outro lado, no caso, no emulador. Eu rodei no emulador lá. Então, foi bem interessante, na verdade. Possivelmente, né? Com o uso, você criando mais coisas, mais telas, possivelmente vem aqueles problemas com o hot reload, né? Que o pessoal tanto fala aqui. Então, o, ó, sempre falando, hot load é ruim mesmo e tal, né? Então, assim, tem os problemas, porque senão o pessoal não ia reclamar do nada, né? Não é problema inventado. Mas, acho que cabe, né? Se você for fazer algo básico e não quer aprender uma nova linguagem, como o Dart ali, você fazer alguma coisa básica ali, dá sim pra fazer, né? Meu veredito. Vamos supor, eu quero fazer, eu sei C Sharp, eu quero fazer o aplicativo. Vamos supor que eu não soubesse ali o Flutter ali, Dart ali, eu não soubesse, eu faria com o .NET se fosse algo básico. Agora, se fosse eu veria os pacotes que tem no Flutter já para facilitar a minha vida. Se no .NET não tiver nada, né? Nada relacionado a isso. Algumas integrações, coisas do tipo. Aí eu já, mesmo assim, eu investiria em ir no Flutter e Dart por causa disso. Agora eu sei que eu vou criar um aplicativo. Só consome API. Aqueles aplicativos mais empresariais, né? Basicamente a API vai fornecer tudo para você. Aí
eu acho que o .NET vai, o MAUI, né? Com o .NET ele vai te atender. Agora, tirando isso, ele já é mais arriscado, beleza? E recomendo baixar a versão também 9, é a que eu fiz, é o que eu fiz, né? Então, realmente ficou bem legal usando a versão 9. A versão 8 eu já tinha utilizado, a 6 eu já tinha utilizado também, não estava bacana, hein? Estava tendo muito problema já no início, assim, né, de hot load. Já o 9 já ficou bacana, beleza? Então, participe também dessa questão aí, aqui abaixo nos comentários. Você pode estar assim comentando o que você tem visto aí do Maui, né? Por exemplo. Ou o que você tem visto do Flutter também, né? Coloca aí esse verso aí possivelmente na capa do vídeo. E você pode dar os seus relatos, bem interessante aí. Ou se você fez um ou outro, igual eu tenho feito essa experiência, né? Com um ou com outro. É interessante também para a gente entender como é que tá os ecossistemas, beleza? E o que vocês acham, né, dessas questões de comparação? Vocês podem estar assim comentando aqui abaixo no canal também, para a gente estar assim fazendo mais, por exemplo, Flutter versus outra tecnologia, outro ecossistema, né? Você pode estar se fazendo, eu posso estar fazendo aqui abaixo nos comentários, eu vou sabendo o que vocês querem estar assim comparando, ou mesmo algum teste de performance, eu estou pensando, por exemplo, em fazer, né? Eu fiz uma API lá com Laravel, Laravel é bem interessante para fazer no PHP ali, APIs. Mas será que a performance fica muito diferente de uma API feito com o Django, né? Django REST Framework, uma API lá REST, com o Django, a performance fica tão diferente assim? Como é que é realmente na prática? Não estou falando de fazer escrever Hello World, né? Lá na API, entregar e ficar batendo lá na API e ficar entregando aqui um montão de Hello World lá não. Estou falando consumir, consultar realmente um banco de dados, trazer dados do banco de dados. Qual que é o tempo realmente para entregar isso? E uma vai entregar tipo 1.000, a outra vai entregar 100 no mesmo tempo. Aí é um absurdo. Mas como é que realmente essas performances aí? Então é interessante também para a gente saber, né? Mesmo a gente sabendo a tecnologia, às vezes essa questão da performance pesa. Quero fazer uma API com Spring, mas eu sei que vai ficar muito mais rápido que com o C Sharp não vai ficar. Vamos pensar em outra aí. Sei lá. O Spring eu não sei se seria um dos melhores performances. Ou vai ficar muito aquém de uma performance feita em Node. Então o pessoal já fala que não, né? O Spring tem outras otimizações ali exatamente para ter uma API mais performática, não pegando esse, esse atraso, né? Como o pessoal sempre coloca ali com Java, essa demora, né, lentidão que tem ali o Java em si frente a outros. O Spring já aproveita mais e torna realmente, né, a questão da API mais performática. Então, Node, Go, aí você pode não pensar mais nos frameworks, na verdade, né? O Laravel, por exemplo, PHP, Django, né, REST Framework no, no Python e frameworks que a gente utiliza realmente no dia a dia para construir algo mais completo. Não, eu vou fazer o básico ali, pegando o banco de dados e tudo mais, mas depois eu utilizaria isso para fazer grandes API. Então, acho que seria interessante comparações assim. Então, você pode estar assim, dando ideia, né, para a gente estar assim fazendo aqui também no canal. Então, de acordo com as sugestões de vocês, pode ser o próximo vídeo. E deixe no comentário o relato sobre essa questão, né, do Flutter, do MAUI, que você tem tido aí também. Beleza? Então compartilha esse vídeo com outras pessoas, aí eles podem estar assim comentando, né, sobre outras ideias, isso vai ser muito interessante. Curti, na verdade já gostei, né, curti a da concorrência. É, Você pode estar assim falando gostei e se inscreve no canal se não é inscrito. Chegou aí falando sobre Maui, né, pensou o assunto sobre Maui, caiu aqui no vídeo, se inscreve no canal também para mais conteúdos, né? A gente quer sempre estar assim fazendo, testando alguma coisa, né? Vai ser bem interessante para você, né? Ter esse conhecimento, performance, coisa do tipo. A gente sempre gosta de fazer testes assim. Beleza? E instalações até o ponto de você ter um aplicativo ali funcional, inicial, na verdade, né? Um aplicativo inicial, a gente gosta de fazer. Vamos fazer mais vezes isso no canal, né? Ter tutoriais mais técnicos que você consiga seguir realmente na sua máquina. A gente vai sempre procurar limpar a máquina lá. Olha o trabalho que dá. A gente limpa a máquina no Windows, na minha outra máquina aqui, limpo, faço a gravação nela da máquina zerada, né, com Windows 11 ali, até realmente você ter a tecnologia funcionando. Até porque, às vezes, né, a máquina do desenvolvedor tem algumas coisas que a gente já tem instalado, por exemplo. Vai instalar alguma coisa ali relacionada a Flutter mesmo, ou coisa .NET, e quer desenvolver para Android. Às vezes já tem o JDK instalado, já tem coisas assim instalado, né, o SDK, e na máquina limpa você teria que fazer essas configurações. E lá no .NET você vê que teve alguns problemas na hora de instalar. Então foi bem interessante a máquina estar limpa de tudo, porque já deu problemas, o SDK Manager deu alguns problemas lá, né? O caminho do SDK deu problema, eu acho, se eu não me engano.
e você viu realmente o problema acontecendo. Então foi bem interessante isso, né? Eu gosto de limpar a máquina para ter a máquina igual você possivelmente vai ter. A ideia é que meus problemas que eu tiver naquele momento, você também tenha, né? Principalmente nas versões mais próximas. Se você instalar o Flutter, instalar o MAUI agora, né, quiser programar agora e seguir os vídeos que tem recentemente aqui do canal, você vai ter possivelmente o mesmo problema, né? Não é possível que essa máquina não vai ter os problemas iguais. Se for Windows, né? Principalmente se for Windows 11, ou se for Windows 10 também, né? Bem parecido nessa questão. Então, sempre máquina limpa até realmente ter a tecnologia rodando. A gente vai procurar fazer mais vídeos assim. Aí você pode comentar quais tecnologias você quer e essa questão de versus, performance, comente aí também, beleza? Só isso mesmo, espero que tenham gostado do vídeo. Até logo.